Bom, muito bem, vamos começar a resolução de mais uma lista de exercício. Tá? Nessa lista a gente vai resolver alguns problemas sobre números proporcionais. Bom, na primeira questão, ele diz o seguinte, ele pede para a gente verificar se os números são diretamente proporcionais, inversamente proporcionais, ou se eles não são proporcionais na ordem que aparecem, certo? Bom, primeiro, quando é que eu vou ter números que são diretamente proporcionais? Eu vou dizer que os números A, B, C, etc., até o último deles, certo? São diretamente proporcionais certo? Aos números A', B', C', etc., até o último deles, que eu vou chamar de N', quando eu tenho a seguinte condição: A sobre A' sendo igual a B sobre B', que é igual a C sobre C', que é igual a as próximas parcelas até a última delas, que é N sobre N'. Se isso ocorre, eu digo que os números são diretamente proporcionais. E eu digo que os mesmos números A, B, C, etc., até o último deles, que eu vou chamar de N, serão inversamente proporcionais tá? A números reais A', B', C', etc., até o último deles, que eu vou chamar de N', quando A, B, C, etc., N forem diretamente proporcionais aos números 1 sobre A', 1 sobre B', 1 sobre C', etc., até o último deles, 1 sobre N', tá? Bom, ou seja, eu posso dizer isso da seguinte forma, que eles são inversamente proporcionais quando eu tiver que A sobre 1 sobre A' sendo igual a B sobre 1 sobre B', sendo igual a C sobre 1 sobre C', sendo igual às próximas parcelas até a última delas, que é N sobre 1 sobre N', certo? Ou ainda, eu posso dizer que eles são inversamente proporcionais quando eu tenho A vezes A' sendo igual a B vezes B', que é igual a C vezes C', que é igual a todas as outras parcelas até a última delas, N vezes N', certo? Muito bem. Bom, então eu vou dizer o seguinte, que
10 sobre 2 é alguma coisa em relação a 4 sobre 5. Bom, se as duas frações forem iguais, eles são diretamente proporcionais, certo? Bom, note que eu posso simplificar numerador e denominador dessa fração por 2, certo? Ou simplesmente eu posso dividir, certo? 10 para 2, que isso vai dar 5, certo? Olha só. E essa fração da direita, eu não posso fazer nada, vou apenas repetir, certo? Então, note que essas duas frações são diferentes, tá certo? Se elas são diferentes, os números em questão não são diretamente proporcionais, certo? Bom, agora eu vou verificar se eles são inversamente proporcionais, certo? Então eu vou escrever o seguinte, eu vou escrever aqui 10 vezes 2 é alguma coisa em relação a 4 vezes 5, certo? Bom, note o seguinte, 10 vezes 2 é 20. Isso é alguma coisa em relação a 4 vezes 5, 20. Ora, 20 com certeza é igual a 20. Bom, se isso acontece, eu concluo que os números dez e 4 e os números 2 e 5, tá? Nessa ordem, são inversamente proporcionais. Certo? Tudo bem? Na próxima questão ele diz: calcule x, y e z sabendo que eles são diretamente proporcionais aos números 4, 10 e 12, nessa ordem, e que a soma x mais y mais z é igual a 91, certo? Bom, então veja, eu tenho o seguinte, olha só. Se os números, certo, são proporcionais, eu posso escrever que x sobre 4 tem que ser igual a y sobre 10, que é igual a z sobre 12, certo? Bom, e outra informação que ele me dá é que essa soma vale 91. Bom, se os números são proporcionais, a sua soma também é proporcional, certo? Então eu vou ter o seguinte, eu vou ter que x mais y mais z sobre 4 mais 10 mais 12, certo? Deve ser igual, tá?
a fração z sobre 12, que também é igual a y sobre 10, que também é igual a x sobre 4, certo? Bom, daí eu tenho o seguinte, ó, x sobre 4 tem que ser igual a y sobre 10, que é igual a z sobre 12, que é igual a, ó, x mais y mais z é igual a 91, certo? Sobre 4 com 10, 14, 14 com 12, 26, certo? Bom, daí eu só preciso igualar uma por uma, tá? A essa parte numérica que eu conheço, e eu determino x, y e z. Ou seja, eu vou ter o seguinte, ó, x sobre 4 é igual a 91 sobre 26, certo? Daí eu resolvo multiplicando meios por extremos, certo? X vezes 26, 26x é igual a 4 vezes 91, fazer um rascunho, ó, 91 vezes 4, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 9, 36, ou seja, 26x é igual a 364. 26 que está multiplicando vai passar dividindo, ou seja, x é igual a 364 dividido por 26. Fazendo um rascunho, ó, 364 dividido por 26. 36 dividido para 26. 1 vezes 26, 26. Para 36 falta 10. Baixo 4. 104 dividido para 26. 4. 4 vezes 26. 104. Para 104 não falta nada. Então eu concluo que o meu x é igual a 14. Muito bem. Em seguida eu vou determinar y. Então eu vou dizer que y sobre 10 tem que ser igual a 91, certo? Sobre 26. Resolvendo a regrinha de 3, eu vou ter, daí eu tenho y vezes 26, 26y sendo igual a 10 vezes 91, 910. 26 está multiplicando, vai passar dividindo, ou seja, y é igual a 910 dividido por 26, ou seja, y é igual a, fazendo um rascunho, ó, 910 dividido para 26, 91 dividido para 26, 3. 3 vezes 6, 18, vem 1, 2 vezes 3, 6 com 1, 7. 78 para 91, faltam 13. Baixo 0. Bom, 130 dividido para 26, 5. 5 vezes 6, 30, certo? Vem 3. 5 vezes 2, 10, com 3, 13. 130 para 130 não falta nada. Ou seja, y é igual a 35, certo? Bom, se a soma x mais y mais z é igual a 91, e eu já conheço x e y, vou determinar z. Ou seja,
Daqui eu tenho que 14 mais 35 mais z é igual a 91. 14 com 35, 49, mais z é igual a 91. Z é igual a 91. 49 que era positivo passa para o segundo membro negativo, então fica menos 49. Ou seja, z vai ser igual a 91 menos 49, certo? 42. Certo? Tudo bem? Próxima questão. Se a quantia de 1.200 rendeu R$ 175 no mesmo período, proporcionalmente, quanto rendeu uma quantia de R$ 1.008? Muito bem. Se eles são proporcionais, tá? Ele quer saber proporcionalmente. Então veja. Se eu diminuo a quantia que eu aplico, tá? Eu certamente vou diminuir o rendimento. Então, eu vou ter o seguinte, que essas grandezas são diretamente proporcionais, certo? Ou seja, eu vou dizer que 1.200, certo? Sobre 175 tem que ser igual a 1.008 sobre um valor x, correto? Bom, daí eu tenho o seguinte, ó, multiplicando meios por extremos, eu vou ter 1.200 vezes x, 1.200 x sendo igual a 175, certo? Vezes 1.008. Vou arrumar essa continha aqui, ó. 1.008 vezes 175. 5 vezes 8, 40. Coloco o 0, vem 4. 5 vezes 0 é 0, com 4, 4. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 1, 5. Em seguida, 7 vezes 8, 56. Coloco 6, vem 5. 7 vezes 0, 0, com 5, 5. 7 vezes 0 é 0. E 7 vezes 1, 7. Por fim, 1 vezes 8, 8. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. Somando, eu tenho 0, certo? 4 com 6, 10, vem 1. 1 com 0 é 1. 1 mais 5, 6. 6 com 8, 14. Coloco 4, vem 1. 1 mais 5, 6. 6 com 0, 6. 6 com 0, 6. 7 mais 0 é 7. Baixo 1. Então, fico com 176.400, certo? Bom, 1.200 que está multiplicando vai passar dividindo, ou seja, x vai ser igual a 176.400 dividido por 1.200. Olha só, vou cortar 2 zeros no numerador, 2 zeros no denominador. Daí eu fico simplesmente com x sendo igual a 1.764 dividido por 12. Ou seja, x vai ser igual a, fazendo no rascunho, ó, 1.764 dividido para 12. 17 dividido para 12 é 1. 1 vezes 12, 12. Para 17, falta 5. Baixo 6.
56 dividido para 12, 4. 4 vezes 12, 48. Para 56, falta 8. Baixo 4. 84 dividido para 12, 7. 7 vezes 12, 84. Para 84 não sobra nada. Então eu tenho que o meu x vai ser igual a 147, certo? Então meu rendimento foi de R$147. Muito bem, próxima questão. Na próxima questão ele diz: reparta o número 364 em parcelas proporcionais aos números 16, 40, 32 e 24. Bom, se eu devo fazer isso, eu devo ter o seguinte, olha só, que um número x sobre 16 tem que ser igual a um número y sobre 40 igual a um número z sobre 32 igual a um número w sobre 24, certo? E quando eu faço isso, cada uma dessas parcelas tem que ser proporcional à soma, ou seja, x mais y mais z mais w sobre 16 mais 40 mais 32 mais 24, certo? X sobre 16 tem que ser igual a y sobre 40, que é igual a z sobre 32, que é igual a w sobre 24, certo? Que é igual a soma x mais y mais z mais w tem que ser 364, certo? Sobre 40 mais 32 mais 24 mais 16. Bom, 2 com 4, 6, 6 com 6, 12, vem 1, 1 mais 4, 5, 5 com 3, 8, 8 com 2, 10, com mais 1, 11, tá? Então isso é 112. Certo? Muito bem. Daí eu fico com x sobre 16 sendo igual a y sobre 40, que é igual a z sobre 32, que é igual a w sobre 24, que é igual a... Decompondo 364 em fatores primos, eu vou ter 364 dividido por 2, 182, dividido por 2, 91, 91 dividido por 7, 13, e 13 dividido por 13, 1, certo? Então eu posso escrever 364 como sendo 2 vezes 2 vezes 7 vezes 13, certo? Decompondo 112 em fatores primos, eu vou ter 112 dividido por 2, 56, certo? Dividido por 2, eu vou ter 28, dividido por 2, 14, dividido por 2, 7, e 7 dividido por 7, 1.
Então eu posso escrever 112 como sendo 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 7. Bom, posso cortar 2 no numerador, 2 no denominador, 2 no numerador, 2 no denominador. E posso cortar 7 com 7, certo? Ou seja, eu fico com x sobre 16 sendo igual a y sobre 40 sendo igual a z sobre 32 sendo igual a w sobre 24, que é igual a 13 sobre 2 vezes 2, 4. Daí eu fico com x sobre 16 sendo igual a 13 sobre 4, certo? Bom, agora eu vou resolver essa pequena continha multiplicando meios por extremos. 4 vezes x, 4x, sendo igual a 16 vezes 13. Aqui no rascunho, ó, eu vou ter o seguinte: 3 vezes 6, 18, vem 1. 3 vezes 1, 3 com 1, 4. Certo? Agora, 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1, 1. Somando, eu vou ter 8. 4 com 6, 10. Vem 1. 1 mais 1, 2. 208. Então, 208 é igual a 4x. O 4 que está multiplicando vai passar dividindo, ou seja, x é igual a 208 dividido por 4. X é igual a, bom, 208 dividido por 4, 52. Certo? Muito bem, agora vamos determinar o valor de y. Aí eu vou ter y sobre 40 sendo igual a 13 sobre 4. Bom, y vezes 4, 4y, que é igual a 40 vezes 13. Armando a continha aqui, eu vou ter o seguinte, olha só. 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 4, 12. 1 vezes 0 é 0. 1 vezes 4, 4. Somando, eu tenho 0, 2 mais 0, 2, 1 mais 4, 5. Ou seja, 520. Bom, o 4 que está multiplicando vai passar dividindo, ou seja, y vai ser igual a 520 dividido por 4. Ou seja, y é igual a... Bom, fazendo um rascunho, eu vou ter 520 dividido para 4. 5 dividido para 4. 1. 1 vezes 4, 4. Para 5 falta 1. Baixo 2. 12 dividido para 4. 3. 3 vezes 4, 12. Para 12 não falta nada. Baixo 0. 0 dividido para 4. 0. E o resto é 0. Então, y é igual a 130. Certo? Bom, em seguida, eu vou ter z sobre 32 sendo igual a 13 sobre 4. Multiplicando, eu vou ter z vezes 4, 4z sendo igual a 32 vezes 13,
Fazendo o rascunho, eu vou ter o seguinte: 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. Somando, eu fico com baixo 6. 9 mais 2, 11. Vem 1. 1 mais 3, 4. Ou seja, 4z é igual a 416. O 4 que está multiplicando vai passar dividindo, certo? Fico com z sendo igual a 416 dividido por 4. Ou seja, z é igual a 104. Certo? Bom, por fim, eu tenho que w sobre 24 é igual a 13 sobre 4. W vezes 4, 4w tem que ser igual a 24 vezes 13. Armando o rascunho, ó, eu vou ter o seguinte: 3 vezes 4, 12. Vem 1. 3 vezes 2, 6. Com 1, 7. Certo? Agora, 1 vezes 4 é 4. E 1 vezes 2, 2. Somando, eu fico com baixo 2. 7 com 4, 11. Vem 1. Tá? 1 mais 2, 3. Ou seja, 4w é igual a 312. O 4 que está multiplicando vai passar dividindo, ou seja, w é igual a 312 dividido por 4. W vai ser igual a... Fazendo o rascunho, eu vou ter 312 dividido para 4. 31 dividido para 4, 7. 7 vezes 4, 28. Para 31, falta 3. Baixo 2. 32 dividido para 4, 8. 8 vezes 4, 32. Para 32 não falta nada. Ou seja, W é igual a 78. Certo? Tudo bem? Próxima questão. Na próxima questão ele diz: uma pessoa aplicou R$840 em uma caderneta de poupança e 560 em outra, certo? Ambas durante o mesmo período no mesmo banco. Se no fim desse período as duas juntas renderam 490, qual foi o rendimento de cada uma? Bom, então eu vou fazer o seguinte para resolver esse problema. Eu vou dizer que 840 sobre um rendimento X tem que ser igual a 560 sobre o rendimento Y, certo? Isso tem que ser igual a 840 mais 560 sobre o rendimento X mais o rendimento Y. Só que, note o seguinte: 840 sobre X deve ser igual a 560 sobre Y, que é igual a 840 mais 560, certo? Eu vou somar, certo? 0 mais 0 é 0. 4 com 6, 10, vem 1. 1 com 8, 9. 9 com 5, 14. Então isso dá 1.400, certo? E o rendimento total, a parte X mais a parte Y, deu 490. Posso cortar um zero no numerador,
um zero no denominador, certo? Daí eu fico com 840 sobre x sendo igual a 560 sobre y, isso igual a 140 sobre 49, certo? Bom, eu ainda posso fazer o seguinte aqui. Posso simplificar numerador e denominador por 7, certo? Ficando com 840 sobre x sendo igual a 560 sobre y igual a 140 dividido para 7, 20 sobre 49 dividido para 7, 7, certo? Muito bem. Daí eu tiro o seguinte, que 840 sobre x deve ser igual a 20 sobre 7. Resolvendo essa continha, ó, multiplicando mesmo por extremos, eu vou ter x vezes 20, 20x, sendo igual a 840 vezes 7, vou armar um rascunho. 7 vezes 0 é 0, 7 vezes 4, 28, vem 2, 7 vezes 8, 56, certo? Com 2, 58. Ou seja, 20x é igual a 5.880. O 20 que está multiplicando vai passar dividindo, certo? Ou seja, x vai ser igual a 5.880 sobre 20. Agora, posso cortar um zero no numerador, um zero no denominador. Fico com x sendo igual a 588 dividido por 2. Ou seja, x vai ser igual a 588 dividido por 2. Olha só, 5 dividido para 2 dá 2. 2 vezes 2, 4. Para 5 falta 1. Baixo 8. 18 dividido para 2, 9. 9 vezes 2, 18. Para 18 não falta nada. Baixo 8. 8 dividido para 2, 4. 4 vezes 2, 8. Para 8 não falta nada. Então x vai ser igual a 294 reais. Bom, daí eu tenho o seguinte, que se o rendimento total foi 490, ou seja, o rendimento x mais o rendimento y foi 490. Se eu acabei de determinar que o rendimento x foi 294, eu só preciso resolver essa pequena equação. 294 mais y igual a 490 para determinar o valor de y, certo? Bom, y vai ser igual a 490, 294 que era positivo, vai para o segundo membro negativo, fica menos 294, ou seja, o meu y é igual a 490 menos 294, 4 para 10 falta 6, vem 1, 1 mais 9, 10, 10 para 19, 9, vem 1, 1 mais 2, 3, 3 para 4, 1. Então, y é igual a 196. Muito bem, próxima questão. Sexta questão. Reparta a quantia de 945 em partes inversamente proporcionais aos números 6 e 8. Bom, eu vou chamar de x e y as partes que eu vou dividir essa quantia, certo?
E como elas são inversamente proporcionais aos números 6 e 8, eu vou ter o seguinte, certo? Daí eu tenho o seguinte: 6 sobre 1 sobre x tem que ser igual a 8 sobre 1 sobre y, que vai ser igual a 6 mais 8 sobre 1 sobre x mais 1 sobre y, certo? Bom, resolvendo aqui, eu vou ter o seguinte, ó. Divisão de frações, eu repito a primeira, que seria 6 vezes o inverso da segunda, que seria 1 sobre x. Inverso de 1 sobre x, x sobre 1. Isso tem que ser igual a... Mesma coisa, ó. Repito a primeira fração, que seria 8, vezes o inverso da segunda, o inverso de 1 sobre y, y sobre 1. Isso tem que ser igual a 6 mais 8, 14, sobre... Bom, olha só o que a gente vai fazer. Eu vou multiplicar x vezes y, tá? Então, meu denominador será x vezes y, certo? E em seguida eu vou fazer o seguinte: x vezes 1, x mais y vezes 1, y, ok? Bom, daí eu fico com 6 vezes x, 6x, dividido para 1 é o próprio 6x, que vai ser igual a 8 vezes y, 8y, dividido para 1 ainda é 8y, sendo igual a 14 sobre... Bom, x mais y, 945. Então eu vou ter 945 sobre x vezes y, certo? Bom, vou repetir. 6x igual a 8y, que é igual a... Divisão de fração novamente. Eu vou repetir a primeira, 14. E multiplicar pelo inverso da segunda. A segunda seria 945 sobre x vezes y. O inverso disso é x vezes y sobre 945, certo? Bom, daí eu tenho o seguinte, olha só. 6x igual a 8y, que é igual a 14xy sobre 945. Bom, note o seguinte, dessa fração eu posso simplificar numerador e denominador por 7, certo? Daí eu fico com 6x sendo igual a 8y, que é igual a 14 dividido para 7, 2. Ou seja, fico com 2xy sobre 945 dividido para 7. 9 dividido para 7 é 1. 1 vezes 7, 7. Para 9 faltam 2. Baixo 4. 24 dividido para 7, 3. 3 vezes 7, 21. Para 24 faltam 3. Baixo 5. 35 dividido para 7, 5. 5 vezes 7, 35. Para 35 não falta nada, certo? Então, meu denominador é 135, certo? Daí eu tenho o seguinte, olha só. Eu vou ter que
6x vai ser igual à minha fração 2xy sobre 135. Note o seguinte, como x e y certamente são ambos diferentes de zero, eu posso cortar x desse lado com x que está à direita, certo? Ou seja, eu fico com 6 sendo igual a 2y sobre 135. Completando esse denominador com 1 e resolvendo essa regrinha de 3, eu vou ter o seguinte: 1 vezes 2y, isso é igual a 6 vezes 135. 135 vezes 6, isso vai dar o seguinte, ó. 6 vezes 5, 30, vem 3. 6 vezes 3, 18, com 3, 21. Vem 2. 6 vezes 1, 6, com 2, 8. Então, isso dá 810. Bom, daí eu tenho o seguinte. Esse 2 está multiplicando vai passar dividindo, ou seja, y vai ser igual a 810 dividido por 2. Ou seja, y é igual a 810 dividido para 2, 405. Se a minha quantia original era 945 e eu determinei que o y é 405, veja só, eu sei que x mais y é igual a 945, ou seja, x mais 405 tem que ser igual a 945, ou seja, x é igual a 945. 405, que era positivo, passa para o segundo membro negativo, fica menos 405. Logo, o meu x é igual a 945 menos 405, 540, certo? Bom, com isso eu acabo de determinar que a quantia de 945 foi dividida em duas partes, cujos valores são 540 e 405 reais, certo? Bom, com isso a gente termina a resolução de mais uma lista de exercícios. Espero ter ajudado vocês a compreenderem um pouquinho melhor. Nos vemos na próxima resolução.